uma propriedade que você queira estudar. Só que a precisão do eletromagnetismo é muito alta. A precisão da física de interações fracas, ela hoje está na faixa, você consegue ter precisão e interação fraca hoje na faixa da terceira casa decimal só. Ou em alguns casos, quarta casa decimal. Você não consegue, você não tem precisão e interação fraca para ir até a sexta casa decimal de novo. Então a física de interação fraca, com o LEP, né, na época do LEP, antes do LHC, quer dizer, período 81, 87, que o LEP funcionou de 87 a 2001, nesses 14 anos, você conseguiu aumentar os testes de precisão da interação fraca de 10 a menos 1 para 10 a menos 2. Com o LHC, você espera, você já está com precisão de 10 a menos 2. Agora, com o LHC, você já trouxe os testes de precisão da interação fraca para a faixa do 10 a menos 3, 10 a menos, é o máximo que você consegue. Então, para você pegar... Uma escolha. Oi? É uma escolha escolher. Não, é uma escolha razoável, porque é onde você tem precisão grande. Você consegue fazer uma medida até a 10ª casa decimal, você consegue fazer um cálculo teórico até a 14ª decimal. Não, uma escolha, por causa dos dados magnéticos, não tem precisão maior. Qual a precisão maior? Essa foi essa quarta. O G-2 do elétrico é calculado até a 14ª. E mesmo aqui é DN, eletromagnetismo, que é inerente do momento? Isso aqui é o momento de polo elétrico. Não, é DN. É DN. Isso quer dizer o quê? Elétrico dá em polo bom. Momento de polo elétrico. Sim, mas ele estuda o eletromagnetismo Do elétrico. do elétrico, mas o eletromagnetismo do elétrico, mas é através de quê? Aqui pode ser. Porque o eletromagnetismo do elétrico você pode. Mas você não está fazendo uma medida em cima do elétrico, você está fazendo uma medida de física atômica. Então você tem uma medida de física atômica que é sensível a essa grandeza, é isso que eu estou dizendo. Você está dizendo isso aqui que não está sendo uma teoria, não. Hã? Não está dizendo que isso é uma teoria, não. Não estou dizendo isso aqui. Isso aqui não é uma teoria. Não. Isso aqui é. Não, desculpa. Não, pois é, isso aqui não é uma sigla de uma teoria. Isso aqui é a sigla de uma grandeza. Você está estudando dentro da QED o momento de polo elétrico do elétrico. Como você está estudando dentro da QED o G-2 do elétrico, por exemplo. Certo? Legal? E o senhor disse que o G-2 do elétrico não era muito sensível. G-2 do elétrico não é muito sensível. Não é muito sensível à nova física. Ele é extremamente sensível a tudo que é QED. Se você pegar o valor dele, você, no cálculo teórico, se você pensar o que contribui para o magnetismo do elétron? Claro, o elétron interagindo com o fóton com o pósito. Mas, se você começar a querer colocar as correções devido ao setor, o elétron também interage fracamente. Você imaginar, você vai pensar que o elétron, você vai pegar o momento de polo elétrico do elétron. Então está aqui. Dentro da QED, né, o gráfico que a gente já tinha estudado nos cursos, esse gráfico aqui é o gráfico que dá a correção do vértice da QED. Na QED o vértice esse é o vértice simples da QED, né? Então nós temos aqui a carga do elétron, a matriz de gama mi, tá aqui. Então esse é o vértice. Quando você faz a correção, produz os efeitos de teoria quântica de QED, né, para calcular a correção desse vértice, o que esse vértice está fazendo para você, você está fazendo, você no fundo está estudando a renormalização do vértice e calculando a correção quântica desse vértice. Então, quando você está calculando isso aqui, esse gráfico aqui é o gráfico que te dá a correção, primeira correção de lucro, primeiro lucro para G-2. Então, o que você tem? Você tem aqui o fóton, né? E aqui você tem o cibarrado, o cibelétrico. Muito bem. Então, dentro da QED, você só tem loop de elétron. Tudo que circula dentro do loop é elétron e pósito. Você não tem outra escolha. Quando você vai além do modelo padrão, por exemplo, você sabe que o elétron ele pode se acoplar com, por exemplo, o elétron se acopla com o elétron, se acopla com o elétron, tá certo? Só que o elétron isso não troca só fóton. Na QED, isso aqui só pode ser fóton. Na teoria eletrofraca, por exemplo, isso aqui pode ser o Z0. Então, o elétron pode interagir, ele pode trocar um Z0. Como o elétron também aqui pode trocar um Higgs. Então, você começa a ter a interferência de objetos que vêm só do setor fraco. E essa constante de acoplamento aqui não é eletromagnética. Essa constante de acoplamento aqui é fraca, porque é a interação do elétron com o Higgs. Ou então é a interação do elétron com o Z0. Então você começa a ter correções para essa grandeza. Essa grandeza aqui é uma grandeza eletromagnética.
mas ela vai ser sensível a acoplamentos que não são eletromagnéticos, que são fracos, é isso que eu estou querendo dizer. Então, quando você calcula esses processos aqui, então você vai calcular o G-2 na QED pura, você só vai poder manipular um elétron, um pósitron e um fóton só. Então, qualquer loop que você queira colocar aqui, você pode fazer uma coisa desse tipo aqui. Pode calcular um gráfico maluco desse. O pessoal calculou isso aqui até 5 ou 6. Isso aí é trabalho que está sendo feito já há mais de 30 anos. E por trabalhos, né, supercomputadores, né, são coisas pesadas. A gente teve aqui em janeiro do ano passado, janeiro de 2014, o francês que trabalhou com o Eduardo e Rafael, o Sanfrio teve aqui, deu um mini curso sobre esses cálculos. Ele calculou mostrou até 3 loops, o cálculo do G-2. Está registrado no Professor Global. Se vocês forem lá no Professor Global, nas atividades formativas de verão de 2014, tem lá o mini curso do Sanfrio sobre correções de ordens mais altas em QED. Então, querendo dizer isso, você na QED, você só tem esses graus de liberdade. Se você agora vai, introduz a coisa, você pega agora a copla QED dentro do modelo padrão, você vai ver aqui dentro circular e outros objetos que vêm das interações fortes, que vêm das interações débitas. Acho que entendi que o mu era melhor porque era mais O mu é macio. melhor por quê? Porque justamente ele é muito mais macio, então você consegue perceber correções óbvias já na 8ª casa decimal. Se você for falhar isso aqui para o elétron, você vai ver o seguinte: você tem todos esses valores aqui, a primeira correção que o elétron vai sofrer devido a esse valor aqui, devido à troca de um Z0, por exemplo, ele só vai influenciar o elétron, aqui o magnetismo do elétron, na 14ª casa decimal. Então, até aqui, até a 13ª casa decimal do G-2 do elétron, tudo é eletromagnético, tudo isso aqui é pura QED. Os valores fora da QED só começam a aparecer a partir da 14ª decimal. Para o mu, não. Para o mu, os valores fora da QED já começam a aparecer a partir da 8ª casa decimal. Então você já começa a ver que a partir da 8ª casa decimal, você tem sensibilidade de medir nova física. Mas se eu disse então, cada massa, mas no caso do neutrino, então não é cada massa, porque tem massa, não tem massa ou massa menor que a do elétron, né? Não, mas aí a gente está falando que se o neutrino, o neutrino massivo, né? O neutrino tem massa. A massa dele é muito pequena. Mas o momento, ele adquire, o neutrino massivo adquire um momento magnético, não é o G. O momento magnético é na faixa da massa, é proporcional à massa do neutrino. Então, mesmo que o momento magnético seja pequeno, se a massa do neutrino pode ser pequena, né? Mas se pega o neutrino do tal, por exemplo, que é uma massa bem mais alta. O neutrino do elétron, sim, o limite de massa dele é na faixa de 3 elétron-volts. Mas você pega o neutrino do tal, que tem uma massa que o limite de massa dele já é na faixa dos seus, sei lá, 30 keV, 30 médias, né? Então você começa a estudar propriedades magnéticas também do neutrino e as propriedades magnéticas do neutrino estão ligadas exatamente aos mecanismos de geração de massa do neutrino. E a massa do neutrino está ligada com a matriz de oscilação, porque eles andam de mix. Então, estudar o momento, estudar a QED do neutrino, ou seja, estudar o magnetismo do neutrino, está te colocando em contato com 2 coisas interessantes. Uma, mecanismos de massa para o neutrino, e segundo, a matriz de Kamigo-Kobayashi-Maskawa para o neutrino, a matriz de oscilação de sabores dos neutrinos. Então você consegue, pelo magnetismo do neutrino, chegar às duas físicas importantes, que é mecanismos de geração de massa e matriz de oscilação. Agora, claro, isso aqui é um experimento muito sensível. Nós não sabemos ainda hoje, não temos uma física muito acertada para isso. Isso é um trabalho em construção. Por quê? Porque estudar magnetismo de neutrino, o magnetismo é muito baixo, o neutrino é muito pouco magnético. Né? O momento magnético do neutrino é 10 a menos 10 do magnetismo do elétron. Então você precisaria estar olhando esses campos magnéticos muito intensos. Então talvez você só vá conseguir ver isso aí com Então, aqui sobre o botão, eu acho que essa lista aqui que você tinha colocado era a lista de valores que eram bons. Valores interessantes daqui, isso. Para olhar teoricamente, exatamente. Valores do neutrino está aí, se ele precisa, por que o do neutrino está aí, se ele precisa tanto, é difícil. Eu não entendi por que ele ele está aqui por causa do aspecto teórico. Teoricamente, você compreendeu a origem do momento magnético do neutrino, está te colocando em contato com você compreender, porque nem teoricamente a gente nem sabe ainda
se o neutrino é um término de Dirac ou de Majorana. Nem isso a gente sabe. Tudo indica que ele seja um neutrino de Majorana. Quer dizer, vamos dizer assim, a comunidade de neutrinos ela se move majoritariamente, assim, hegemonicamente, pensando que o neutrino massivo é um férmio de Majorana, mas ninguém sabe se é. Então você não sabe nem se o neutrino é Dirac ou Majorana. Mecanismo de massa, quais são os setores de Higgs, quantos Higgs você precisa colocar para dar massa para o neutrino, e aí a matriz de oscilação de neutrino. Então você tem vários aspectos aí envolvidos, são aspectos teóricos. Teoricamente é interessante você estudar o magnetismo do neutrino para você poder começar a ver se tem alguma direção que você possa. Agora, experimentalmente, a coisa está muito mais certo? Mas como teoria, como investigação, exploração teórica, o magnetismo do neutrino é uma coisa muito importante. Certo? Então eu colocaria que, deixa eu vou lá, só terminar essa lista. Então, eu acho que essas são grandezas interessantes. Quer dizer, existem outras também, mas o que eu estou observando assim, é que essas são as grandezas. Os trabalhos que vêm saindo, né, mais recentemente, eles vão muito nessa direção. Então, eu acho que é uma coisa que dá um caráter de atualidade muito grande àquele, além do modelo humano, certo? O que você queria falar agora? A pergunta do José é o seguinte, eu tenho uma opinião um pouco diferente. Né? Eu acho que é importante a lei de Maxwell, mas preservando os paradigmas de Maxwell. Quando você começa a adicionar outras coisas, começa também a ser outras coisas. Então eu acho que, vamos dizer, o que eu entendo, vamos dizer o seguinte, o Olímpio, essa turma dos 1930, eles tentaram fazer teorias efetivas, mas preservando os paradigmas de Maxwell. Paradigmas, você tem em mente quais são? Paradigma de Maxwell é a invariância da luz sei. e conservação da carga elétrica. Isso aqui ninguém abriu mão. Ninguém abriu mão. Mas, digamos, daí, a partir disso aí, você diz, bom, mas quando coloca Guts, você está trazendo certas outras coisas do Guts. Não estou querendo ver o que vou dizer. Aí eu venho com o meu pensamento. O meu pensamento, vamos dizer, é que Maxwell trabalhou com a carga elétrica no sentido de distribuição de carga elétrica. Certo. Ele não trabalhou com o sentido de transmissão de carga elétrica. Eu acho que com o surgimento daquele gauge, é que você pode transmitir a carga elétrica não apenas por fóton, mas poderia ter um fóton ativo e um fóton carregado. Daí, o que acontece é o seguinte, esse fóton massivo não apareceu nessas coisas teóricas. E nem o fóton carregado aparece. Aparece um tal de Z0 e um tal de W mais ou menos, que é a interação fraca. A interação fraca, ele está querendo dizer o seguinte, isso aí também pode ser a interação no corpo da interação eletromagnética. Esse é o objetivo de toda essa contextualização. Então, eu coloco o seguinte, a partir do conceito de invariância da luz e da conservação da carga elétrica, por que não tem uma coisa bem simples, que é transmitir eletromagnetismo através do fóton massivo e fóton carregado, que não tem nada a ver com zero, ou com nada. Pode ser até numa força particular. Mas, e por que não teria? Por que a física, o pouco que eu sei de física, inteiramente se omitiu? Inteiramente se omitiu. Como também, nesse coisa, ela se omite de dizer o seguinte, eu estou usando a invariância da luz. Eu estou usando o grupo de Lorentz. Eu estou usando o grupo de Lorentz, eu tenho um fóton de spin 1 e tenho um fóton de spin 0. Maxwell, pelas limitações dele, não teve fóton de spin 0. Então você pode ter, em instruções, fóton de spin 0. Então, eu acho que fóton de spin 0 é muito mais próximo do eletromagnetismo de Maxwell do que neutrinos e outras coisas. E eu vejo também que, novamente, a física, pelo pouco que eu sei, inteiramente se omitiu. Então, eu faço a tua pergunta. Todos nós temos aqui um ponto comum. O eletromagnetismo é uma coisa que é invariância da luz e conservação da carga elétrica. A partir daí, ele se escreve tudo que quiser, quantos caminhos você quiser fazer. Tudo é válido. Então, tudo aqui é válido. Você não mentiu. Mas também eu quero coisas simples, muito simples, entendeu? Então, eu quero fóton
massivo, fóton carregado, fóton de spin zero. Essa é a minha pergunta. Daí, a minha pergunta, a minha reflexão que eu faço para a aula, é por que a física se omitiu desses... se omitiu, não sei se eu estou falando a verdade. Se omitiu dessa situação. Então vamos pensar. Vamos partir da eletrodinâmica. Por que nós estamos colocando isso aqui? Isso aqui nós não estamos colocando no sentido, eu vou chegar no teu ponto, o que é importante é por que eu não fiquei assim, restrito só à eletrodinâmica e as possíveis extensões da eletrodinâmica, mas contemplando que a eletrodinâmica já tem, que é elétrons, pósitrons e fótons. Então, eu poderia estender o setor da eletrodinâmica colocando agora fótons massivos e fótons carregados. Será que eu conseguiria, dentro da eletrodinâmica, além do fóton neutro de massa zero, do fóton tradicional, nós conseguiríamos também acomodar dentro da eletrodinâmica algum tipo de fóton carregado e qual seria a repercussão física desses fótons carregados dentro da eletrodinâmica. Então, esse é um ponto de vista. Outro ponto de vista que nós estamos olhando aqui, nós não estamos preocupados em... Isso aí não são, vamos dizer, extensões da teoria de Maxwell. Isso aqui são revisões, quer dizer, nós estamos revendo a teoria de Maxwell à luz de novas interações que foram aparecendo. Se eu me restringo, eu digo só, esqueço que o mundo tem interação forte, esqueço que o mundo tem interação fraca, esqueço que o mundo tem interação quântica, gravitacional, vamos dizer, no nível quântico. Então, para mim, o que é importante é eletromagnetismo. Quando você fala de eletromagnetismo, você fala que é importante a velocidade da luz, tá? Que é importante a carga do elétron, tá legal? A conservação da carga e a carga do elétron. Mas o que caracteriza basicamente o eletromagnetismo também é a constante de estrutura fina, que é a constante de acoplamento. Os fenômenos eletromagnéticos, né, eles têm uma intensidade ligada a essa constante de acoplamento aqui. Então, claro, com isso aqui, né, a gente consegue dizer, o meu mundo é eletromagnético. Você fala, eu quero colocar fótons massivos e eventualmente fótons carregados, você está dizendo, além do nosso fóton comum, eu tenho o meu fóton, com massa de repouso zero, um spin 1, com carga zero. Esse é o nosso fóton, você chama de paradigma de Maxwell. Agora, será que eu não poderia, eventualmente, ter um fóton linha, né, de tal maneira que a massa desse fóton linha fosse diferente de zero, mas o spin dele continua sendo 1, e vamos dizer que ele também tivesse carga zero. Poderia ter agora um fóton duas linhas, né, até não contar nem duas linhas, um fóton mais menos. Que esse fóton agora carregado, mais menos, ele tem massa diferente de zero, ele tem spin 1, mas ele é carregado, tem carga diferente de zero. Agora, o fóton carregado positivamente e o fóton carregado negativamente. E aqui você tem esse fóton neutro, né, mas um fóton livre. Nada de fóton tio, se a gente quiser. Então, a gente teria, por que não? Então, eu poderia fazer eletromagnetismo com isso aqui e guardando, como você fala, os paradigmas de Maxwell, que são os paradigmas de Maxwell, com Mencionando o eletromagnetismo, o fóton, ele é neutro. Então, ele carrega... Ele não é portador de carga. Então, os outros dois, o último, poderiam ser portador de carga. Então, eu acho que as pessoas entenderam isso, não? Eu vou explicar que o processo eletromagnético normal não tem portador de carga. O portador de carga é o elétrico. Mas virtualmente, ele pode portar carga. Não, mas aí você não pode esquecer. Você está querendo abrir mão da mecânica quântica também? Você está colocando carga cortada igual zero? Eu estou querendo ser uma coisa bem simples. Eu acho que portador de carga pode ser virtual, não virtual, mas o virtual é uma saideira. Não. Acho que dentro da mecânica quântica não é. Você está querendo falar, então você quer falar. Então vamos ficar só do eletromagnetismo clássico. Então vamos esquecer a mecânica quântica. A velocidade da luz e a carga elétrica. Você está querendo colocar isso. Então vamos dizer que a gente esqueça que eu não estou quantizando. Né? Então está certo. Então nós não temos partículas virtuais aí. O ponto que estou fazendo, ele ganhou pelo nome em 1924, né? Foi.
E ele trabalhou com o fotocorpuscular sem mecânica quântica. Como suporte? O efeito, Até quântico. não, o efeito quântico, o efeito processo. Mas tem um H cortado, né? A experiência dele toda tem H. Não, mas Sem H você não tem nada. Não foi? Esse é um choque do efeito Compton. Ela tem H. Você tem a constante de estrutura fina. Não, pode ter uma coisa é a mecânica quântica, eu digo assim, do processo virtual. Outra coisa que é o quantum, que é quantum tem que H, segundo plano. Pois é, mas você está querendo falar de eletromagnetismo, de equação de Maxwell. Eu estou querendo fazer do eletromagnetismo. Não, eu estou dizendo o seguinte, se você está falando de... Como Só você troca para colocar as coisas no lugar, mas se você está falando que não tem um portador de carga na eletrodinâmica quântica, por exemplo, tem, a gente tem que levar em conta que a eletrodinâmica quântica ela é também feita de processos virtuais. Então, virtualmente, você pode ter alguma coisa assim. Poderia ter um processo assim, né? Tem algo assim. Quem está fazendo, quem está transportando aqui, tem um espalhamento é mais, é menos. Você tem é mais, é menos. E em gama, gama. Quem está fazendo o transporte da interação aqui não é um fóton. É diferente desse espalhamento aqui, que é o espalhamento tradicional. Espalhamento Baba, espalhamento C mais, é menos, não importa. Mas aqui não, então você está dizendo, a carga, ela está no, o objeto que está no processo virtual de fazer a interação, é um processo, é um objeto carregado. Então vamos colocar aqui, dentro da eletrodinâmica quântica, você já... No caso, um elétron virtual. Isso, aí você é um elétron virtual, mas ele é um portador da carga. Agora, se você quiser eliminar isso do teu discurso, então vamos pensar na eletrodinâmica clássica. É isso que você está falando. Eu acho estranho. Pode vir com o papo que der. Tem um portador elétrico virtual, portador que já é estranho. Mas não vou estar discutindo. Tá, então legal, vamos deixar. Tá. Então vamos deixar. A mecânica quântica diria isso. Mas eu estou abrindo mão disso também. Vamos olhar o elétron. A gente não está até discutindo isso, para as pessoas entenderem. Um eletromagnetismo clássico, você sabe que tem troca de cargas. Né? Então, por que não tem portador carregado? E aí, então tá, então eu vou colocar aqui, isso é um ponto de vista. Outro que eu estou querendo colocar aqui é que nós não estamos com essas tendências que a gente está vendo hoje, elas não são meramente, vamos dizer, complicações em cima do eletromagnetismo. Simplesmente você está dizendo, eu compreendi que há interações fortes. Os quarks são carregados. Se os quarks têm carga elétrica, eles têm a eletrodinâmica deles. Como que a eletrodinâmica dos quarks ela é completamente independente do fato dos quarks terem cor e dos quarks também terem interação forte, será que eu consigo desvincular isso? Então eu vou olhar, ou se eu, por exemplo, pego as partículas das interações, aí eu vou para as interações fracas, nós temos agora neutrinos, temos W+, W- e zero. Então o fato do W+ e do W- terem carga elétrica, o fato do neutrino ter um momento magnético, será então que, quando eu for olhar as propriedades eletromagnéticas deles, eu não vou ver que eles também têm essa física de interação fraca por trás? Então é isso que eu estou querendo dizer. O que nós estamos colocando aqui não é, assim, ponto de vista só da apresentação. Não é dizer, eu vou modificar Maxwell da maneira mais complicada possível, esquecendo, por exemplo, isso aqui. Essa atitude aqui, ela não é em contraposição a essa. Ela está dizendo isso. Ela está dizendo o seguinte, eu simplesmente estou olhando o eletromagnetismo agora à luz de outras interações que estão presentes nos objetos que têm carga elétrica. Porque o elétron, a gente começou, o problema um pouco, o problema talvez histórico da física é que tudo começou com o elétron. A primeira partícula a ter descoberta foi o elétron. E o elétron é muito limpo. A gente vai olhar o eletromagnetismo do elétron, ele é muito limpo. Então o elétron, meio por ser um férmio, justamente ele é muito limpo, porque ele é um férmio. Se, como a gente já falou em outros cursos aqui, se a gente fosse estudar o eletromagnetismo partindo de cargas bosônicas, né, de mesons π, se a gente tivesse descoberto os mesons π mais antes dos elétrons, vamos entender então o eletromagnetismo a partir dos mesons π mais, as equações de Maxwell seriam diferentes por causa do portador ser bosônico. Ele já discutiu isso, não vou voltar a essa discussão aqui no curso, mas eu estou só querendo dizer que tudo começou com o elétron. Então, a gente foi, e o elétron, ele
não tem interação forte. Isso já limpou muito. Mesmo quando entrou a física nuclear na década de 30, o elétron não tem interação forte. Naquela época não se sabia nada de quark, não se tinha nem condição de acessar quark. Então, o eletromagnetismo do elétron estava muito resguardado. Ele era realmente puro eletromagnetismo. Então, até então, essa discussão seria muito mais cabível. Não vamos mexer em nada, porque o elétron só tem interação eletromagnética. Com a descoberta das interações fracas, né, e com a formulação de Fermi das interações fracas, e depois, claro, na década de 50, 60, a compreensão das correntes neutras também, e das correntes carregadas fracas, a gente começou a perceber que o eletromagnetismo, o fato das correntes fundamentais das interações fracas, quando a gente vai olhar a interação fraca, né, a gente vai pegar o decaimento fraco fundamental, que é o quark D, recaindo no quark U, um elétron, um antineutrino no elétron. Quer dizer, quando a gente olha para essa corrente, que é a corrente leptônica, e quando a gente olha para essa corrente, que é a corrente nuclear, que é a corrente bariônica, a gente vê nitidamente que essa corrente aqui é carregada. Essa corrente aqui carrega menos, essa corrente aqui carrega mais. Então a gente tem correntes carregadas. Então a interação fraca, ela se processa por uma corrente carregada. Então isso aí já coloca que tem alguma coisa a mais do eletromagnetismo. O eletromagnetismo, a carga elétrica, ela é crucial no processo fraco, porque o processo fraco é caracterizado pela mudança de sabor. É a interação mais interessante nesse sentido, que é o fóton pode emitir quanto, o elétron pode emitir ou absorver quantos fótons quiser e continua o elétron. O quark também. Mas, se o elétron, do ponto de vista da interação fraca, ele pode transmutar para o neutrino. Eu posso ter um elétron aqui, o neutrino aqui, e a emissão de um dado aqui. Então a interação fraca, ela mostra que ela se processa em troca de sabor. E a troca de sabor, o quark D, né, vira um quark U. Então eu tenho um inverso aqui do quark D, um verso. Então aqui eu tenho D, aqui eu tenho D e aqui eu tenho dado. Então há uma mutação de tipo de matéria. A matéria muda quando ela interage fracamente, o que não acontece com as demais interações. O quark pode emitir quantos gluons ele quiser, que ele continua o quark U. Ele muda a cor, mas ele não muda o quark U. Ele não muda o sabor, ele não muda o tipo de matéria. Então a interação fraca, ela trouxe essa visão nova de que... Estou perguntando o seguinte, será que você diz que a interação fraca, a gente dizer, será que o eletromagnetismo, esse processo aí, que é o beta decay, que é um processo de 1930, é o processo tradicional do elétron, que gerou as interações fracas. A pergunta que eu faço, assim, será que ele não pode levantar a pergunta, que tem um eletromagnetismo que também troque de sabor um fóton massivo e troque de carga do núcleo U, no caso do elétron do neutrino, com um fóton carregado. Então, só que eu quero levantar o seguinte, nesse teu raciocínio que você apresentou, não dá para dizer que já em 1930, no Beta decay, já poderia se pensar, eu estou pensando não em interação fraca, né? Estou pensando assim, troca de sabor e troca de carga. E será que não pode ter outros intermediários além do fóton? É só essa. Por que você acha que as pessoas não pensaram isso? Pensaram? E por que a coisa não ganhou mídia, vamos dizer, não ganhou espaço? Por causa, porque quando a gente fala da interação, tem uma outra coisa que está em jogo, que é a escala. Então, por que esse processo aqui, por exemplo, não poderia, então, como você está dizendo, ser um processo eletromagnético com fóton carregado fazendo a mediação? Já que as correntes são carregadas, né? A corrente eletromagnética é neutra, então ela sempre troca fóton. Fóton é neutro, a corrente eletromagnética é neutra, a carga se conserva. Mas se agora você tem aqui uma corrente carregada, como é o caso aqui, será que essa corrente carregada não poderia estar trocando um fóton mais ou menos? Poderia, sim, poderia. Mas não é só isso que vai caracterizar a interação. Tem coisas além que caracterizam a interação. Por que Fermi entendeu que a interação fraca era uma nova interação? E ele foi até atacado muito fortemente quando ele propôs o peito dele de 33, que era uma nova interação, porque as pessoas ainda achavam que aquela interação não era nova. Aquilo poderia ser ou uma interação eletromagnética não compreendida ou uma interação forte. Não estava claro que aquilo era uma nova interação. O grande papel de Fermi
não foi nem fazer só a teoria dele, foi compreender que havia uma constante nova. Ele falou, não, esse processo ele descobriu uma universalidade nesses processos, que era a existência de uma nova constante de acoplamento. Isso aqui dava uma categoria a essa interação, que existe uma constante fundamental, uma constante nova da natureza, ela vale tanto, ela vale na faixa de 10 a menos 5 sobre massa do próton ao quadrado. Então ele calculou essa constante através de vários processos, decaimento do muon. Então ele pôde perceber que havia processos diferentes eram processos da mesma categoria, porque eles tinham uma coisa em comum, uma universalidade, que era a constante de acoplamento. Então, talvez, eu acho que quando a gente vai avaliar uma interação, dizer por que não é um fóton carregado e massivo, e por que é uma interação trocando W, por exemplo, por causa da escala da interação. Aí é uma questão também de, vamos dizer, talvez até meio filosófica. Se você tem processos que são caracterizados por seções de choque, ou por razões de decaimento, que são 3, 4 ordens de grandeza inferiores aos processos eletromagnéticos, você diz, será que a interação eletromagnética ela tem uma varredura tão ampla? Ou será que essa escala, as seções de choque desses processos são 10 a menos 4 vezes, ou 10 a 4 vezes menor, 10 a menos 4 das seções de choque eletromagnéticas? Se você dizer, então isso pode ser realmente uma nova interação. A escala dessa nova interação, a intensidade dessa nova interação é bem menor. Então, na década de 30, quando Fermi propôs a teoria das interações fracas, a discussão era, será que o decaimento beta do nêutron é realmente uma nova interação? Ou é um desdobramento da interação nuclear forte? Ou pode até ser um desdobramento da interação eletromagnética por causa das correntes navegadas? Então essa era a questão. Aí Fermi falou, não, é realmente uma nova interação. Por quê? Por que é uma nova interação? Porque ele conseguiu garimpar uma constante nova que era comum a vários processos. Então, por exemplo, se a gente tem o processo lá, próton mais elétron, dando nêutron mais neutrino. Isso aqui é um processo, isso aqui. Isso aqui é uma corrente neutra, isso aqui é uma corrente neutra. Mas ele vai ver, o processo aqui não é eletromagnético, a constante de acoplamento que está em jogo aqui é essa. Então ele começou a perceber que tinha várias categorias de processos que estavam mostrando a existência dessa constante. Depois o decaimento do mundo, né? Então esse processo aqui, que está lá, a constante G. Então ele começou a perceber que você tem processos que estão todos governados por uma constante fundamental, que não é a constante estrutura fina. Então isso foi o que levou a pensar. Então, de fato, eu estou diante de uma nova interação, que aí chamamos de interação fraca e fez a formulação dele. Então vamos nessa direção. E aí quando você está diante de um fenômeno como esse, você vai tomar esse ponto de vista. O que eu faço? É um desdobramento, é uma modificação da física que eu já conheço, ou é uma nova física? Então, eu diria que na década de 30 não se pensou nisso porque Fermi foi rápido demais no gatilho e percebeu a existência de uma nova constante e ele formulou uma nova teoria. Mas aí a gente pode se perguntar, vamos chegar lá, vamos refletir sobre isso. Mas o que a gente está colocando aqui, então só para voltar, nada impede de você ter o GF e ter os quatro móveis. Não impede. Nada impede. Portanto, essa atitude aqui, ela foi como? Ela Acho que você parou aqui, como você bem falou, uma nova universalidade, que é o GF. O GF é realmente uma universalidade que é focada na reta. Tudo bem. Agora, outra discussão é o seguinte, o que as trocas pode ser com carga, de rotador de carga, já que o eletromagnetismo não fala de carga elétrica. Exato. Fala do eletromagnetismo de carga elétrica. Pode ser eletrofraca, pode ser com alfa, como pode ser com GF. Isso é outra história a ser estudada. Mas eu acho que esse ponto já está claro, assim, por que a gente está fazendo isso. Eu acho que já está claro o seguinte, que ninguém está negando com isso aqui, aquilo, isso aqui não nega aquilo. Isso aqui apenas está dizendo o seguinte, eu tenho uma interação que é tradicional, mas outras interações apareceram. E essa interação tradicional,
ela está presente nas outras interações. Então, qual é a relação entre elas? É isso que a gente está querendo dizer. Agora, aqui. Mas, o que eu estou querendo um pouco dizer é o seguinte, que é só um ponto meio ativista. Sei. O que tem muito assim em física é que cada geração recebe as coisas e não critica o que foi feito na geração passada. Entendeu? Então, aqui ele está fazendo uma crítica para 1930. Então, o que acontece muito aqui, hoje em dia, tem um outro tema aí que eu poderia botar aqui, era supercordas. O que é supercordas? Traz de novo no eletromagnetismo. Então, seja Gucci, seja Sundra, seja qualquer outra coisa, é claro que são teorias que pegaram o eletromagnetismo como ele é e, devido às novas paradigmas, trouxeram novas visões, novas propriedades, partículas. Mas a gente já falou aqui no curso, eu não sei se foi nesse curso, não, claro, no curso, não sei se foi do semestre passado ou no outro semestre passado, a gente já falou, a gente já sabe como é que, se a gente quiser olhar o eletromagnetismo do ponto de vista das teorias de supercordas, qual é o eletromagnetismo que emerge das supercordas? Já sabe, o Born-Niffer. Born-Niffer foi redescoberto 60 anos depois. Born-Niffer, quando foi feito em 34, os propósitos eram bem outros. Os propósitos eram compreender a origem da massa do elétron a partir da carga. Então, segundo Born-Niffer, o pensamento da época era dizer o MC2 do elétron é a carga eletromagnética acumulada na sua carga. A energia eletromagnética acumulada na carga. Então, aquele era. Mas como o campo é infinito em cima da partícula, o eletromagnetismo de Marx estava ruim, porque ele dava uma energia infinita em cima. Então, o Born-Niffer entrou com a ideia de que, o campo não é infinito, ele é máximo em cima da partícula. Então, construiu-se a teoria de Born-Niffer por argumento lá muito interessante, parecido com a relatividade geral. Então, Born-Niffer, na década de 30, ele chegou a uma teoria não linear, como você está querendo aqui, e claramente podendo ser como é que se diz? A teoria mãe até para fótons carregados e massivos. Muito bem. Morreu-se Born-Niffer. Dirac gostou, trabalhou um pouco, se trabalhou, aí chegou a década de 50, aí a atenção foi desviada, mas, por exemplo, Dirac sempre trabalhou com Born-Niffer, ele revisitou Born-Niffer até na década de 50, 60 também, mas tudo bem. Esqueça tudo isso. Born-Niffer não presta, morreu, é coisa do passado. Aí você chega em 98, a teoria de cordas já estava bombando desde a de 85, você chega em 88 e você fala, como é que eu quero obter o eletromagnetismo a partir de uma teoria. Se a teoria de cordas é a teoria fundamental, o eletromagnetismo deve estar codificado dentro das cordas. E aí você vai retirar o eletromagnetismo das cordas. O que sai? Sai exatamente Born-Niffer. Então você redescobre que Born-Niffer deve ser uma formulação eletromagnética muito mais consistente ou muito mais importante do que se pensava antes, que era para se resolver simplesmente o problema da singularidade do campo elétrico. Então, Born-Niffer é limitado em muitas coisas. Você não consegue chegar a um campo magnético finito, mas você chega a um campo eletrostático finito e você resolve o problema você começa a compreender melhor a relação entre carga e massa dentro dessa visão clássica, de que a carga gera uma energia, a energia gera uma massa e tudo bem. Hoje em dia a gente tem mecanismo de Higgs, ninguém liga mais para isso, a gente entende a origem da massa pelo Higgs, mas estou colocando que Born-Niffer foi redescoberto. Então, quer dizer, nós sabemos, essa questão que você colocou, por que não vai se olhar então o eletromagnetismo dentro das teorias de cordas? Já se olhou, está Born-Niffer, está lá, Born-Niffer está lá. Então, o que eu estou querendo colocar é isso, são novas visões do eletromagnetismo, mas não estão querendo dizer que isso aí é o único caminho que a gente tem para estender Maxwell. Não é isso. Agora, esse caminho aqui, vamos dizer, então a questão que a gente está colocando aqui, imagina que eu quero que você que está envolvido com QED também, vamos ver, qual é o problema que a gente tem? Nós queremos construir uma teoria, então vamos colocar essa questão, se a gente tivesse que fazer um exercício agora. Quero construir uma teoria eletromagnética, com fótons massivos e com fótons carregados. Quero introduzir isso nas equações de Maxwell. Beleza. É possível fazer isso? E você inclusive tem trabalho sobre isso. Então, é possível fazer? Quais são as consequências? A pergunta só é por que não foi feito em 1930? Pois é, por quê? Quais são as consequências? Por exemplo, se você tem a não linearidade, então qual é o primeiro aspecto que salta fora dessa formulação? Para você ter, se você tem um fóton carregado, então significa que se o elétron
né? O elétron, se você tem uma corrente, se você está trocando um fóton carregado, esse fóton carregado, ele tem carga. Então, ele também vai poder emitir um fóton neutro. Então, ou pode até emitir um fóton massivo também. Então, você começa a entrar, se o objeto que faz a troca não é neutro, se ele também tem a carga daquela interação, então você certamente vai ter não linearidade. Então, o primeiro aspecto que salta fora aí é que você, certamente, para poder ter fótons carregados, não digo nem fótons massivos, mas ter fótons carregados junto com os fótons tradicionais, você tem que ter uma abordagem não linear. O eletromagnetismo não pode ser linear. Por quê? Porque o objeto, o fóton, né, que você jogou, imagina que o elétron sofre um espalhamento e emite um fóton. Esse fóton aqui é neutro, é o fóton tradicional. Só que, você não gosta, mas vai acontecer isso. Num processo virtual, esse fóton aqui pode se materializar num par de fóton mais, fóton menos. A não linearidade está aqui. Então você gera alta interação. Então, o único jeito de você ter fóton carregado é você ter alta interação. Então, beleza, nenhum problema, o Born-Niefeld tem. Mas no Born-Niefeld nós temos fótons carregados ou não? Claro que não. O Born-Niefeld é uma teoria para o fóton tradicional, para o fóton neutro. Só não tem fótons carregados. Então ela tem só fótons neutros e ela é não linear. Agora, uma teoria não linear, ela não precisa ter fótons carregados. Mas uma teoria com fótons carregados necessariamente tem que ser não linear. Então vamos lá, você vai construir uma eletrodinâmica não linear. Se você fica só no regime clássico, não vamos nem para o regime quântico que a gente falou, não vamos sujar as coisas com H cortado. Nada tem H cortado, não tem processo virtual. Então, será que o fato agora do fóton ser carregado, porque carga a constante de acoplamento do fóton carregado não é pequena. A constante, hoje a gente tem processos eletromagnéticos que vão até ordem muito grande. A gente tem precisão muito grande. A pergunta é, será que eu já não teria detectado nenhum efeito? Será que, em que momento, se você apresenta uma teoria com fótons carregados, qual é a tua prescrição, qual é o fenômeno que você vai observar esse fóton carregado? Então, por que a gente até hoje, quando por exemplo, o π0 decai em 2 gamas, por que a gente não poderia ter observado, o π0 tem massa para isso, por que você não observa o decaimento π0 em gama mais, gama menos, por exemplo? Então, acho também que colocar fóton carregado numa teoria eletromagnética, o que é possível? É impossível? Não, absolutamente não é possível, desde que ela seja não linear. Se você faz uma construção não linear, você pode ter fótons carregados. Só que, se ela é pura eletrodinâmica, você espera que a constante de acoplamento seja o E. Todo mundo se acopla com a carga elétrica. E aí os processos são robustos. Não são processos assim, mas meu fóton carregado, os processos que ele participa são muito supressos. Não são. Porque você espera que tudo que está em jogo aí é a constante de estrutura fina. Eu acho que aí você tem que arrumar a fenomenologia desse modelo para poder dizer, beleza, eu tenho fóton carregado? Tem. Por que será que isso aí, ninguém quis saber muito disso, vamos dizer assim? Porque certamente, tudo que a gente tem de física, né? A gente não estou falando de física de LHC, que você vê o que você quer, não. Estou falando de câmara de bolha antiga, certamente você já teria visto um decaimento, por exemplo, de um π0 de gama mais, gama menos. Então, eu estou só querendo dizer que ter fóton carregado é possível, mas talvez não tenha uma teoria ainda, porque ninguém observou nada que envolva processo com fótons carregados. Que poderiam haver, porque se você tivesse uma teoria com várias escalas, você pode dizer, não, meus fótons carregados são extremamente massivos, se acoplam fracamente com a matéria do modelo padrão, então são processos que eu não estou vendo. Mas se você diz, não, a minha teoria é genuinamente eletromagnética, eu tenho uma única constante de acoplamento, tenho esses fótons carregados, não tem porquê eu não ter visto eles. Eu acho que essa que é a questão. Eu acho que a questão aí é dar um cenário fenomenológico para justificar quais são os processos. Então, você tem física para medir. Você pode dizer, eu posso propor esse experimento aqui, e esse experimento aqui vai me dizer exatamente o fóton carregado interage desse modo, a seção de choque dele, esse processo é esse, o decaimento
posso calcular qual é a razão de decaimento do π0 em gama mais, gama menos, e ver se ela é compatível com o decaimento do π0 em 2 gamas. Então, você tem, acho que tem toda a física à tua disposição para saber se isso aí procede desse modo. Entende? Eu acho que a questão é um pouco essa. Você não viu nenhum processo que, se ele existe, tem que ter, se o fóton carregado, como você quer, existe, teria que estar aparecendo já. Eu ensino a meditação, mas o que eu assim, para mim, assim, antes de colocar até a captação de choque, eu faço uma coisa assim muito. Eu estou querendo fazer uma companhia de entregas eletromagnéticas. Tá certo, não? Então, dentro. Então eu estou fazendo uma de entrega. Eu vou entregar na distribuidora elétrica, para outra coisa, lá. Então, como é que eu vou fazer uma companhia de entrega? Claro que ninguém vai ter da nuvem e conservação da carga elétrica. Senão não dá nem para a companhia, você tem um aparato. Tem um aparato, eu quero fazer com 4 carrinhos. Eu quero 4 carrinhos para entregar. Um vai ser entregado com fóton, outro com fóton nativo. Esse, eu sou um estúpido, vamos chamar assim, aquele filme do foto lá. Eu sou um estúpido. Eu vejo como um estúpido 4 carrinhos. Agora depois, se esses carrinhos vão ter Alfa S, ou GS, ou outras coisas, aí é o gerenciamento da companhia. Não é para o estúpido. Entende assim? Então, eu só estou colocando isso como um estúpido. Tá certo. Assim, tá, eu estou tentando justificar o seguinte, você está colocando uma questão histórica, e eu estou tentando entrar nesse contexto histórico e dizer por que existem muitas pessoas capacitadas e inteligentes. Será que as pessoas também não pensaram nisso? Alguém tem que ter pensado. Será que Dirac não pensou nisso? Certamente pensou. Alguma coisa desse tipo. Porque se ele pensou em bornífero, Dirac não pegou bornífero, levou para casa e gostou, estudou, não, ele questionou muito. Então a pergunta é, por que eu não posso estender o elétron? Porque a pergunta que o Salam colocou para o Shaw na tese do doutorado dele, né, que é aquela pergunta clássica, vamos construir um modelo para spin 1 em alta interação. Aí você constrói um modelo para spin 1 em alta interação, você ganha Young Mills, diferentemente de Young Mills, porque não foi o caminho que Young Mills seguiu, foi o caminho do Salam com o Shaw. Vamos construir uma teoria. Então, primeiros princípios, eu quero construir uma teoria física, onde eu tenho objetos que vão auto-interagir, tem spin 1 que auto-interage, você ganha Young Mills. Claro que a primeira pergunta que você está colocando aí é, será que eu posso ter objetos também carregados para estender? Será que a minha primeira extensão, antes de chegar a Young Mills, não seria Maxwell com fóton carregado? Claro que isso é uma questão muito plausível, faz todo sentido. A questão é um pouco essa, se esse fóton está carregado, ele tem a mesma carga que o elétron, todo mundo tem a mesma carga, e a constante de acoplamento, eu tenho um processo que eu digo, é eletromagnético, então está em jogo aí, é a carga elétrica, mais nada, por que é que eu não observei, por exemplo, o decaimento, eu não digo nem o decaimento, se fóton, o espalhamento, quer dizer, fóton, entre mais e menos, isso aqui ninguém mediu até hoje. Isso aqui está no ar desde 1934. Então isso aqui vai ser provavelmente medido só em 2018. O acelerador de fótons que está sendo construído deve estar medindo esse processo pela primeira vez, que é o Bright Wheeler, né? Esse processo aí, a transformação de radiação em matéria, né? Teoricamente isso aí está calculado, mas experimentalmente nunca ninguém conseguiu medir isso. Então pela primeira vez isso deve ser medido só agora, daqui a 3, 4 anos. Esse, tá bom, eu não vou dizer que eu vou produzir, então tá, nesse processo aqui, eu posso, nesse contexto aqui, eu posso produzir gama mais, gama que vai em gama mais, gama menos. Produzir. Isso aqui eu não produzi, se eu não conseguir ver isso, provavelmente eu não vou conseguir ver isso aqui. Mas agora, eu poderia me perguntar, por que, por exemplo, fizeram um decaimento gama mais, gama menos? Por que eu tenho esse decaimento aqui, ele é extremamente forte, ele é extremamente dominante, ele domina sobre tudo, é 99% de decaimento do P0 é 2 graus. Então, eu acho que um pouco é essa questão. O fóton carregado pode existir, mas talvez ele já tivesse aparecido. A minha pergunta é, então, eu acho que, por exemplo, no teu modelo, se você está, digamos, nessa direção, que eu acho que é interessante, acho que agora uma preocupação seria uma preocupação fenomenológica. Dizer, quais são os processos que você tem física para isso? Não preciso esperar o LHC, não preciso pedir que o LHC faça essa experiência.
Essa experiência é uma experiência de física atômica. Você poderia se perguntar qual é a contribuição do fóton carregado para os níveis de energia do átomo de hidrogênio, por exemplo. Você já pode ver isso no átomo de hidrogênio. Da mesma maneira que você vê a contribuição do Lamb shift para separar lá aquelas duas raias, né? Você, se tem um fóton carregado, o átomo de hidrogênio já te dá informação sobre isso. Você pode, então, acho que até é um bom exercício, acho que estou até interessado em ver isso. Vamos pegar uma eletrodinâmica com fóton carregado e vamos reavaliar as raias espectrais do átomo de hidrogênio para ver qual é o nível de shift. De repente você pode colocar até parâmetro, baldes em cima dos parâmetros de massa, para notar qual é o nível, né, de splitting que você tem na física atômica, é muito preciso. Então, se tem um fóton massivo, você conseguiria já ver isso. Você já consegue ver o Lamb shift, então você já conseguiria ver isso dentro das modificações de splittings que você vai ter nas linhas espectrais. Então, eu acho que um pouco é essa questão, não é que não se tenha pensado, é que um fóton carregado, ele já teria aparecido de uma maneira mais clara, mesmo que não tivesse uma teoria. Ele apareceria talvez antes da teoria. Agora, claro, você tem um modelo, mas poderia talvez, você já tivesse visto isso muito antes, porque carga elétrica é uma coisa que, câmara de bolha vê na hora, coisa difícil é medir o objeto neutro, mas medir o objeto carregado não é difícil. Então eu acho que tem vários processos que o fóton carregado estaria já atrapalhando. Ele já estaria aparecendo por ali. E não aparecer, então talvez seja um pouco isso. Os gêneros são dois. Eu acho que uma coisa, na minha opinião, aconteceu, são as coisas históricas que aconteceram. Quando o pessoal, em 1930, viu eletromagnetismo e interação fraca, eles dividiram. E daí vieram com a interação fraca, correndo sua estrada própria. Depois tentaram ir de novo. Mas a interação fraca, daí dela já tinha o fóton carregado, que era o W mais ou menos, e o fóton neutro, que era o D0. Na interação fraca... Agora eu acho que a gente precisa ser menos assim, genérico. Tudo bem, tem um W mais, tem um W não, mas você não vai dizer que é fóton, porque a constante de acoplamento dele não é o alfa, é o GF. Então, eu acho que esse ponto, para evitar, senão a gente vai misturar as coisas. Eu acho que a gente precisa ser bem, nesse ponto tem que separar as coisas nitidamente. Tem um W mais, tem um W menos. Ou seja, um objeto massivo, um spin 1 e carregado. O outro objeto é massivo, spin 1 carregado. O fóton é massivo, é massa zero, spin 1 neutro. Todo mundo tem spin 1, tem. Um tem carga, outro tem carga, mas esse não é fóton. Por que é fóton para mim? Não basta ter carga e massa. Por que então que o Rho+, né, o meson Rho+, não é um fóton? Ele não é um fóton porque ele tem outros números quânticos que o fóton não tem. Então a gente tem que olhar também as interações apareceram até para isso. Eu vou distinguir, um problema clássico que tem em física em 3 dimensões, 1 mais 2 dimensões, é qual é a diferença entre um graviton e um fóton no mundo planar. Até que ponto gravito é gravito, fóton é fóton? Eles têm o mesmo spin, eles têm massa zero. Então, você em alguns casos, você pode ter um colapso do que é uma partícula. Uma partícula pode não ter uma identidade. Quer dizer, o gravito e o fóton em 2 dimensões, no planar, 3 dimensões, 1 mais 2, acabam sendo a mesma coisa. Mas, por exemplo, em 4 dimensões eu tenho mais números quânticos, eu distingo o fóton do gravito claramente. Mas eu também distingo um fóton carregado do Z+, do W+. Porque o W+, ele tem um processo muito claro, ele tem uma constante de acoplamento nos processos que ele participa, que é universal. Todo processo com W+, carrega aquela constante de acoplamento. Estou dizendo isso. Um processo com gama+, não carregaria. Então, eu acho que a gente tem que olhar, não é só olhar a partícula, olhar o espectro. Você tem que olhar também as constantes de acoplamento. Eu acho que isso aqui é importante. Isso, mas eu quero dizer, tem duas coisas em relação ao não aparecimento do fóton. Claro, uma é como eu vou falar isso. Uma é que, vou dizer, muitas partículas que em 1948, spin 1 carregados, elas se revelaram depois não partículas fundamentais. Isso, exatamente, não são fundamentais. Então, quer dizer, você pode ter trocas carregadas, mas não uma partícula, pode ter fóton carregado, mas não uma partícula fundamental. Será que a única partícula fundamental é o fóton mesmo? Então, é uma questão.
E a outra que eu vejo é justamente essa. Eu acho que houve uma corrida para dividir a estrada top da educação fraca, como você fala, com o processo de acoplamento, não significa que uma teoria como essa não tem também construção de acoplamento. Isso é justo da educação fraca. Isso é a questão. Mas a grande pergunta no nível de aula, não, é por que na época não veio à tona? Eu nunca vi à tona. A gente sempre pouco crítica, Sei. Pô, foto carregada, foto massivo, isso aí seria uma questão natural do Márcio, isso aí. Eu nunca vi na época, essa preocupação. Agora as coisas estão muito já muito mais complexas. Mas a preocupação, se você vir aquele trabalho, eu já dei a referência para você, não sei se você viu, aquele trabalho que é de 1938, aqueles prosílios, né, daquele famoso encontro em Varsóvia, em que Oscar Klein apresenta a teoria de tudo, né, quando ele fala Theory of Everything. Naquele encontro estava lá Dirac, estava Heisenberg, estava todo mundo, Klein, Adame Curie, estava todo mundo que pensava a física de ponta na época foi naquele encontro de 38, e os anais desse encontro só foram achados e encontrados na década de 60. E dentro desses anais, dentro dessas palestras que foram dadas, a palestra do Klein sobre a teoria de tudo é uma palestra. Ele introduz um objeto que ele pensa como um fóton carregado. Ele tem até um nome para essa partícula. Na verdade, ele introduziu a quinta dimensão, quer dizer, ele já vinha trabalhando na quinta dimensão, mas nesse trabalho ele introduziu a quinta dimensão e tentou construir uma teoria para todas as partículas conhecidas na época. Na época, as partículas conhecidas eram elétron, pósitron, próton, nêutron, fóton, Mi+, Mi-, e os mesons π estavam sendo previstos, né? Mas ainda não tinham sido encontrados, e o Gauss previu. Então o Oscar Klein já coloca os pions, né, nesse trabalho de 38. Mas lá eles discutiam isso, a possibilidade de ter um objeto de espinho carregado, porque naquela época não se pensava em quarto, então era um objeto elementar. Eu vejo que qualquer tentativa de se colocar fóton carregado é interessante, passa pela não linearidade, não é Born-Nieffel, quer dizer, vai ser alguma coisa diferente de Born-Nieffel, mas você tem que apresentar resultado que diga por que esse fóton carregado não foi observado. Se você só tem uma constante de acoplamento na teoria, que é a carga elétrica, todos os demais parâmetros que você tem são parâmetros numéricos. Você só tem parâmetros numéricos, não tem outras constantes de acoplamento. Então, esses parâmetros numéricos, você pode até manipular com eles para que esses processos envolvendo fóton carregado sejam muito pequenininhos. Mas aí você tem que fazer o que a gente chama de um fine tuning. O que a gente espera de uma boa teoria tem um número mínimo de parâmetros, né, para você poder fazer uma teoria com grau de predição alto. Então eu diria, eu não estou dizendo que absolutamente isso é impossível, eu só estou tentando justificar, a gente está aqui num ambiente de discussão, né, as pessoas que são mais jovens, estão em formação, às vezes não tiveram tempo de ler muita coisa, então eu estou querendo dizer que historicamente se pensou nisso sim, mas por que a coisa não se firmou? Não se firmou porque tudo que as pessoas sabiam naquela época, cara, era medir carga elétrica. Você nunca teve problema para medir partícula carregada. O teu problema sempre foi medir partícula neutra. Então, se você teria toda a chance de já ter visto o que mais, que menos, e certamente, isso aí eu não fiz o cálculo, nunca nem pensei em fazer, acho que é até interessante aí se fazer esse cálculo, ver qual é a interferência de fótons carregados no espectro do átomo de hidrogênio. Certamente isso vai ter que estar lá. Porque você vai colocar efeitos, da mesma forma como você coloca o Lambda shift, como você coloca a polarização do vácuo, você vai colocar lá, a existência de fóton carregado. O fóton carregado, ele certamente daria algum efeito nas raias espectrais. E qual é o tamanho do efeito, eu não sei, mas ele daria. Então você tem muitos lugares que você possa ter um resultado quase que imediato, uma consequência quase que imediata da existência de fóton carregado. Eu diria que P0 caindo em gama mais, gama menos, certamente isso já deveria ter sido.
certamente. Você queria falar alguma coisa, Célio? Ah, não, era o Júlio Ismael. Eu só um comentário, eu sei muito pouco. Não, a gente está... Só para entrar Todos nós na aqui. metáfora do professor Duarte, assim, tentando Certo. o que eu consegui tirar aqui da discussão, eu acho que assim, a discussão é válida naquela época, por que não se colocou um fóton carregado naquela época? Isso. Eu acho que assim, se ele queria montar uma empresa de entrega de carga, até um certo momento, o motorista da van era um artista de rua que ninguém conhecia. Então, se ele estivesse ali entregando, ele poderia estar e ninguém ia ver. Só que depois de um certo momento, ele seria um ator de Hollywood. Então, assim, se ele existisse, já teriam visto. Então, assim, até um certo ponto, poderia se supor que existia um fóton carregado. E ali, talvez tenha sido um pecado não ter investido na ideia. Mas, por algum motivo, eu acho que a resposta talvez seja, não deu tempo, foi o avanço do firme, foi lá, fez, encontrou, propôs outra coisa. É isso também, então, assim, não deu tempo, então hoje, botar os dias de hoje, se tivesse o fóton carregado, ele seria tão famoso, que se ele está por aí andando, já teria sido visto. Ele não passaria despercebido. Eu acredito o seguinte, é uma coisa interessante aí para a gente pensar, assim, quem trabalha com fenomenologia de jatos, né, por exemplo, não digo nem no LHC, antes do LHC, no LEP mesmo, né, quando você tem esses certamente, digamos, a existência de um fóton carregado, ele se configuraria dentro de um processo virtual, num acelerador, e ele daria um jato de partículas carregadas que deveria ser um sinal muito claro de ser observado, porque você tem partículas carregadas. Isso é uma questão que a gente pode perguntar a uma pessoa que trabalha com, eu diria até talvez mais do que um fenomenólogo, um experimental. Por exemplo, qual seria o sinal de um fóton carregado num acelerador? Certamente, no LHC, ou não, antes do LHC, tipo, no LEP mesmo, né? Você teria condição de ver o fóton carregado. A pergunta é, não se viu, porque a gente já discutiu isso aqui no curso anterior, a gente vê o que a gente está preparado para ver, a gente vê um pouco o que a gente quer ver, ou não se viu porque realmente não tem, né? Então é uma questão, acho que é uma questão interessante, que a gente tem colegas aqui que podem responder essa pergunta, colegas do LAFEX aí que trabalham com física experimental mesmo, qual seria o sinal, caso se produzisse um objeto com as características de um fóton carregado macio, qual seria, vamos dizer assim, a estrutura de jato, que certamente se ele sendo um processo virtual, ele decairia, mas ele decairia em partículas observáveis, e aí esse sinal seria bem marcado, que é o que se faz em física de aceleradores, é isso, você não viu o Higgs, mas você viu o sinal do decaimento do Higgs, você vê lá, você vê os 2 gamas, ou você vê os 2 E0, e você sabe, isso aqui tem que vir, você reconstrói o evento, vamos colocar assim. Então, seria interessante, eu acho que valeria a pena, e eu até deixo isso aqui como desafio, assim, acho que seria interessante, até eu vou estar interessado em olhar isso. Se a gente constrói, você diz aqui, basicamente eu teria que construir uma eletrodinâmica talvez com 4 campos vetoriais. Com 4 campos vetoriais eu consigo formar, tem 2 aqui, tem 4 campos neutros aqui. Gama tio é neutro, e aí gama mais, gama menos, tem dois reais dentro dele. Isso aqui é campo complexo, né? Então, na verdade, você tem um modelo com 4 campos vetoriais, e aí dentro desses 4 campos vetoriais auto-interagentes, com não linearidade, você produz. Você faz uma redefinição. 1 e 0. Oi? 1 e 0. E 1 e 0, tá certo. Eu sou muito defensor do spin 0. Então vamos lá, vamos ver o spin 0. Certamente, se ele é massivo, ele tem tudo para ter spin 0 dentro dele. Então, aí a pergunta é, que consequência disso aí? Né? Então, até classicamente, se a gente pensasse assim, se eu pegar uma esfera macroscópica, né? Uma interação macroscópica, dentro desse modelo, eu deveria talvez observar alguma deformação nas linhas de campo, né? Seria interessante, eu acho que olhar, ou aí também, eu acho que um outro exercício, assim, aplicativo simples dessa ideia seria olhar isso na mecânica quântica, seria fazer o átomo de hidrogênio, correção de fóton carregado ao átomo de hidrogênio, quer dizer, como isso aí ia afetar, isso aí ia entrar no lump shift, ia certamente dar aquele splitting que tem lá no estado, né, 1S2, né, 2P1,5, 2P2. Eu acho que seria interessante
seria uma coisa bem factível de ser olhada. Tá? Eu, principalmente, eu sou muito a favor do sentimento estúpido. Entende assim? Então, por exemplo, você conhece Uber, né? Uber, esse táxi, não? Oi? Uber. Uber. Você vai de táxi agora. Já ouvi falar, não sei nem o que é, já estou falando muito disso. Então, é uma coisa que está pegando a nível mundial. Então, quer dizer, o que é a teoria de Gage? A teoria de Gage é você está me dando portadores de energia. Tipo da gravitação, está me dando portadores de energia. Então, quanto mais você tiver portadores, no caso de táxi, o cara que é o amarelinho, os caras não podem ter outras maneiras de ser portadores, entendeu? É uma lei natural. O estúpido, por que não tem essa lei natural? Entendeu assim? Então, quer dizer, aí que fica essa coisa. É claro que daí tem toda, que a hierarquia em física, falando para as pessoas, né? A hierarquia em física é muito forte mesmo. Entendeu assim? E existe problema de hierarquia que não fazem desenvolver uma teoria. Não, claro, a gente se acostuma também com uma teoria. Eu não sei se quando o pessoal foi lá de 1968, eles estavam com isso, mas digamos, a questão já estava se desenvolvendo numa direção que isso aí já tinha, era para estar sendo classificado. Eu, por exemplo, você também aprendeu que a QED é uma teoria perfeita. Esse G menos 2 não era para ter dado, como você está olhando aqui, pela correção. Era dado pela certeza de 10 ordens de grandeza. Veja como é belo, o Schwing lá. É assim que a gente aprendia. E isso a gente aprendia aí há pouco tempo. Não é? Então a hierarquia, se eu quero dizer, em física é forte. E muitas vezes certas coisas não se abrem mais por causa da hierarquia do que pela razão. Isso acontece em física, sabe? Então, eu estou voltando, finalizando essa coisa do táxi. Né? Pô, depende do pessoal, não, vai ter transporte de todas as maneiras possíveis. Entendeu assim? Então, por que não pode ter transporte de carga das maneiras possíveis também? Pode ser. Tá, deixa eu ver só para a gente então fechar esse cenário aí. Então eu acho que a gente, fora do modelo padrão, claro, existem outras ninguém está colocando aqui, por exemplo, é uma coisa interessante, não sei se interessa alguém, se alguém quiser estudar, pode estudar a QED na versão Borávali-Lifshitz. A QED na versão em que você tem uma anisotropia na escala temporal, na escala espacial. Então, outras vertentes, ele não está dizendo que a QED, quais são os cenários possíveis para se olhar a QED, não são só esses, eu estou dando aqueles que eu acho que são mais resistentes, são aqueles que, digamos, através do tempo, eles não são simplesmente moda, eles são áreas de trabalho consolidadas. Tem outros que são uma coisa, são mais modismos, né? Começa e acaba, assim, coisa que dura 2 anos, não. Borávali-Lifshitz, por exemplo, foi alguma coisa que bombou muito aí, 2011, 2012, até 2010, né? 2010, 2011, 2012, muito Borávali-Lifshitz, se abria, a Caio só dava Borávali-Lifshitz. Então isso aí é uma coisa que a moda não está errado, mas assim, o interesse diminuiu por outras razões, apareceram outras coisas. Mas aí é uma questão que, se alguém quiser colocar, seria, por exemplo, estudar aquele, né, vamos dizer assim, na abordagem Borávali-Lifshitz. Por exemplo, é uma outra vertente, além do modelo padrão. Por exemplo, tem uma abordagem, essa que eu acho bastante interessante, né, que seria a QED com efeitos da loop quantum gravity. Então, isso aqui também tem alguns estudos interessantes feitos sobre isso. Os estudos até, na verdade, eles ficam muito no nível mais clássico. Mas é uma possibilidade de olhar como é que eu ficaria, que efeitos, né? Porque aqui a loop quantum gravity, ela tem dado efeitos que são mensuráveis. Cosmologicamente, né, tem um parâmetro aqui, chamado parâmetro de Barbeiro-Mirzi. Esse parâmetro aqui de Barbeiro-Mirzi, ele é um parâmetro que está intrinsecamente ligado à gravitação quântica de loop, mas ele
tem consequência na cosmologia, já se tem cálculos estimativos, e tem também consequência na física de partículas. Ele já foi trazido também, se existe, né, alguma coisa que revele a existência, quer dizer, a possibilidade da gravitação quântica ser descrita nesse cenário, esse cenário aqui ele pode influenciar a eletrodinâmica mesmo, a QED mesmo, em escalas de teste. Então, por exemplo, é uma outra possibilidade de se ver, estudar efeito de duplo quantum gravity dentro da QED em uma escala abordável, uma escala de RHC. Não é nem numa escala, preciso ir para a escala de Planck, não vou na escala de Planck. Então, tem outras possibilidades que vocês também ao longo do tempo podem discutir. Como a gente aqui no curso, quem já conhece o curso sabe como funciona, quem não conhece o curso, nós não temos prova, não tem exame. O exame é entregar um trabalho, é simplesmente escolher um assunto e desenvolver um trabalho. Chama um essay, seria o essay de final de curso, né? Que pode ser entregue, se todos estivermos vivos até lá, se Deus quiser, em março de 2016. Tá. Então, é um trabalho que dá para se fazer ao longo do semestre, estudando e tentando montar um bom trabalho. Nada impede até de fazer um trabalho original também. Durante o curso, dentro de uma dessas, dentro de um desses panoramas aí, escolher questão do objeto de pesquisa que pode ser original também. Bom, nada impede. Então, isso aí eu vou deixar mais ou menos em aberto para cada um mais ou menos ver o que pode se interessar. De repente, sabendo, então você é do CBTF? Não. Da PUC? Não. Não, onde? Da UFRJ. Você está fazendo doutorado ou mestrado? Não, mestrado. Ele está trabalhando em quê? Na ADS. Está trabalhando no Nelson Braga? não. Henrique Costa. Então, por aí, isso é interessante. Então, estou colocando isso porque, de repente, vocês podem conectar esse tópico também ao trabalho que vocês estão fazendo, o trabalho de tese de vocês. Então, por exemplo, olhar a QED dentro dessa abordagem de tese, certo? Em vez de fazer, vocês lá fazem ADS e QCD. Então, fazer ADS e QED, por exemplo, poderia ser uma coisa. Aproveitar já o teu conhecimento da área para tentar fazer alguma coisa. Então, se você quiser fazer um tipo de um trabalho, esse ao longo do curso, nessa direção pode ser. Então, eu estou querendo colocar isso para vocês aproveitarem aquilo que vocês estão fazendo. Você está trabalhando com o Rodrigo, não é isso? E aí, a Vitória trabalha com o Rodrigo na gravitação? Isso. Então, se você quiser estudar, porque o Rodrigo tem uma abordagem lá para a gravitação meio de Young News. Se você quiser discutir com o Rodrigo, a possibilidade de você, não sei se o Rodrigo já estudou isso com alguém lá com o Anderson, com alguém no grupo, que seria ver, acoplar essa gravitação com a QED. Eu sei que o formalismo do Rodrigo lá, eles fazem uma formulação toda de Young News, né? Sim. E aí, quer dizer, a abordagem tradicional, se acoplar a QED com a gravitação, todos nós conhecemos, né? Vai lá, formalismo de primeira ordem, Einstein, Cartan, etc. Mas seria interessante talvez olhar a abordagem dentro da formulação que o Rodrigo faz para a QED, para a gravitação acoplar a QED. Então, estou dando só ideias para vocês não precisarem sair fora daquilo que você fazer um trabalho à parte, ou outra coisa, não. Aproveitar o que vocês estão fazendo e conectar. Quer dizer, a QED ela é muito elástica, né? Ela se adapta a qualquer situação, né? Como é que você diz aí? É um entregador que vai em qualquer bairro, vai na comunidade, se tiver que entrar no Alemão, vai no Complexo do Alemão, como vai também em Ipanema, vai na Barra da Tijuca. Essa é a questão do Uber, né? É o Uber. Uma QED Uber. Uma QED Uber. Boa, então vamos lá. Você aí, Judis Mar, bom, você também está entrando nessa direção aí a tua direção é a direção dos elfos. Pois é, interessante, uma QED com elfos, né? Pode ser interessante a gente até olhar, aproveitar os teus elfos aí para olhar isso. Você já tem um tópico de pesquisa, assim, ou você está ainda chegando, estudando? Você está trabalhando com NAM. Então tá legal. Então já sei. Vocês estão trabalhando, talvez lá no trabalho, agora está mexendo com caos, né? Acho que agora está mexendo com sistemas desordenados, né? Desordem. Se você quiser, então, ir nessa. Ou, por exemplo, uma coisa interessante que você pode estudar
a quantização estocástica da QED, que é um trabalho tradicional, quer dizer, Paris e Wu já fizeram isso nos anos 80, mas pergunto para você que está estudando, você já estudou isso, a abordagem, a quantização estocástica da QED? Então, pode ser um trabalho bom para o curso aqui. Você está dentro do trabalho com o NAMI e aplica numa coisa bem comum. Então, depois qual é o seu nome, por gentileza? Saúl.